Olá, bem-vindo a todos. Meu nome é Wagner. Estou aqui gravando hoje uma pequena videoaula para que a gente possa inserir em nosso blog Use Tecnologia na Educação. Espero que todos gostem, colaborem, participem, dê sua opinião. Todas as opiniões sempre serão bem-vindas. E o tema de hoje será metodologia de ensino. Vamos trabalhar aí com esse tema, aplicando esses conceitos. Slide 2, nós vamos falar um pouquinho sobre as primeiras considerações. Caros amigos, colegas, sabemos que não existe receita pronta e acabada para determinar a melhor metodologia de ensino. A prática do dia a dia é sem dúvida uma grande escola e aprendizado para todos. Só que as mudanças ocorrem com o passar dos anos. Daí a importância de se reciclar algumas coisas, porque se no passado funcionava bem, hoje talvez não se aplique mais. A sua colaboração, participação e relacionamento professor-aluno, direção e coordenação podem e vão fazer toda a diferença. Vamos agora, nesse terceiro slide, falar e comentar e entender o que significa metodologia. Partindo do princípio que o dicionário Rusais nos explica. Método. Metodologia seria a junção de método com logia. Então vamos definir método. Primeira definição: procedimento, técnica ou meio de se fazer alguma coisa. Segunda definição: processo organizado, lógico, sistematizado de pesquisa, instrução, investigação, apresentação, etc. Na sétima definição, que está mais relacionada à área de educação, ele define conjunto de regras e princípios normativos que regulam o ensino ou a prática de uma arte. Depois, o próximo a ser definido é a logia. Qual é a definição para a logia? Tratamento sistemático de um tema. E aí, juntando, unindo método e logia, nós temos a definição de metodologia. Ramo da lógica que se ocupa dos métodos das diferentes ciências. Outra definição: corpo de regras e diligências estabelecidas para realizar uma pesquisa, método. No slide seguinte, nós vamos definir metodologia e método. Método, caminho para se chegar a um fim. Métodos, meta barra fim, somando com odos, que é o caminho. Usamos com frequência as palavras metodologia e método indistintamente. Muitas vezes falamos: gosto de trabalhar com a metodologia de dramatização, ou o método construtivista é interessante para que o aluno desenvolva os conhecimentos a partir de suas próprias experiências. Então, nós estamos abordando duas coisas que se relacionam e que a gente acaba usando indistintamente. O que seria indistintamente? Nós não conseguimos distinguir o que é método do que é metodologia. Na verdade, eles acabam se fundindo em em um único significado. No próximo slide, o conceito de metodologia. A gente começa falando, segundo Forest, que é um
é um especialista aí na área de educação. Segundo o Forest, 2007, o conceito de metodologia aplicado ao trabalho pedagógico tem um sentido amplo, não se restringindo apenas à forma de desenvolver a aula ou aplicar uma prática na sala de aula ou fora dela. Então esse conceito ele deve ir além da ação mecanicista, com uma definição clara dos fins que se pretende alcançar, articulados às nossas concepções de educação, de homem e de sociedade. Existe um relacionamento intrínseco entre essas definições, ou seja, o conceito de metodologia não pode e não deve ficar simplesmente restringido à sala de aula ou a uma prática dentro ou fora da sala de aula. No próximo item aqui, no próximo slide, o slide número 5, nós estamos definindo, slide número 6, nós estamos definindo a importância da metodologia. A metodologia é, sem dúvida, uma parte importante no processo educativo, levando em consideração um conjunto de fatores, tá? Então, ela não é apenas uma única coisa, um único trabalho que você vai executar para chegar a um final pronto e acabado. Não, a metodologia é um conjunto de processos, um conjunto de fatores que abordam vários itens, entre eles atividades propostas, a bibliografia a ser estudada, o sistema de avaliação, os métodos ou técnicas selecionados, o relacionamento com os alunos, o componente curricular que vai ser abordado, e o próprio curso, o projeto pedagógico da escola, a relação que esse projeto se mantém dentro da sociedade ao qual ele faz parte. Então, todos esses fatores fazem parte de construção de metodologia de trabalho. No próximo slide, o slide número 8, nós estamos aqui falando sobre construindo metodologia. Ainda de acordo com Forest, que é um especialista, um estudioso da área de educação, Forest 2007. O que ele diz? Qual que é a citação que nós temos dele aqui? A nossa metodologia, portanto, está relacionada com a nossa concepção pedagógica, com visão de educação, de homem e de sociedade, construída criticamente a partir da reflexão que fazemos sobre o trabalho que realizamos. Ou seja, é um processo de construção pessoal ao longo de nossa formação e das experiências de nossa vida profissional. Resumidamente, toda a nossa bagagem vai ser de grande importância na formação metodológica de trabalho de cada um. Não vai existir uma metodologia específica. Cada um vai desenvolver a sua. Porém, o padrão será o mesmo para todos. Mas, mesmo assim, nunca a metodologia de trabalho de um profissional vai ser igual à do outro. Por quê? Dando sequência. A sua metodologia baseia-se na sua vivência acumulada, que sofre influência direta desde a sua vida acadêmica, os colegas de profissão e tudo que estudamos e lemos durante esse período. A metodologia não deve ser replicada, mesmo as que deram certo devem se conhecer muito bem a sua fundamentação. Porque o que antes funcionava, talvez hoje não se aplique mais.
e isso vai acabar frustrando as suas expectativas e as expectativas dos próprios alunos. Bom, o próximo item, o slide número 11, aborda o tema de tecnologismo e exageros dentro do nosso tema principal, que é metodologia. Hoje nós temos aí verdadeiros recursos que nem existiam há 10, 15 anos atrás. Então, o tecnologismo exagerado também pode atrapalhar o objetivo final. Nós sabemos que hoje temos aí, com o advento da tecnologia, a queda de valores, então muitas pessoas estão tendo acesso à tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta, ela nunca vai ser a solução. Dentro da nossa base educacional, a tecnologia sempre vai ser uma ferramenta, um meio, mas nunca vai ser a solução para resolver todos os problemas que nós temos na área de educação. Tampouco nós devemos nos levar pelo tecnologismo como uma panaceia. É o que eu acabei de relatar agora. Panaceia seria como exemplo, seria um remédio que curaria todos os males, todas as doenças. E isso não existe. Na área educacional, o tecnologismo também não vai trazer esse resultado. Portanto, não adianta focarmos todos os nossos recursos e energias em computador, internet, recursos audiovisuais e midiáticos, se tornando aí um verdadeiro show pirotécnico, ou seja, aquele professor pardal que vai para sua aula fazer um show pirotécnico. Não é também a solução. O bom e velho quadro negro ainda funciona muito bem. Que fique bem claro isso. No próximo slide a gente continua falando um pouquinho do tecnologismo e os hábitos antigos que funcionam muito bem. Por exemplo, o hábito de caminhar com os alunos pela rua e cidade, dialogando sobre situações, problemas, ou apenas filosofando como fazia Aristóteles em praça pública com seus alunos. Isso foi o princípio e funciona muito bem até hoje. O diálogo funciona e tem um grande valor. No slide número 13, a gente vai fechando aqui as considerações finais sobre metodologia. A preocupação com o ensino eficiente não é recente. Olha aqui uma dica para você ler, para você estudar. Jean Comênio, 1562-1670. Vejam que naquela época já existia essa preocupação. Esse Jean Comênio é conhecido como o pai da didática. Ele traz conceitos atuais, citados por Doll e da Rosa, 2004. Aqui uma pequena citação da preocupação já desse estudioso da área educacional. A consideração do aluno, esse é de maior importância, até porque em muitas pedagogias tradicionais, o aluno, suas necessidades e suas capacidades não são consideradas. O enfoque se concentra no professor e no conteúdo a serem trabalhados. Portanto, é muito importante ouvir o aluno, saber o que ele tem para dizer, saber o que ele pensa a respeito da metodologia que vai ser aplicada, por que vai ser aplicada, onde será aplicada, qual o benefício que ela vai trazer. Essa metodologia é a melhor metodologia para a nossa sociedade, para a nossa escola, para esse tipo de aluno. Então, para a gente fechar essas considerações finais sobre metodologia, isso aqui fica bem claro. O diálogo e o relacionamento professor-aluno, coordenação e direção, e principalmente dentro da sociedade, esse diálogo também tem que existir. A escola está inserida dentro da sociedade. Nós fazemos parte. O diálogo tem que vir de todos os lados.
não somente daquele que vai elaborar a metodologia. Bom, aqui a gente vai agora finalizar e abrir depois para algumas perguntas, comentários que sempre serão bem-vindos. As referências de pesquisa dessa pequena videoaula foi levantada através de um livro chamado Formação Pedagógica para Docentes da Educação Profissional. É um livro elaborado com Fundação de Apoio à Tecnologia, FAT, que foi desenvolvido para a formação e desenvolvimento de educadores do Centro Paula Souza, mais especificamente para a licenciatura dos professores. Perguntas e comentários e participações sempre é muito bem-vinda. Visite nosso blog www.usetecnologianaeducação.com.br. Deixe seu comentário, mande seu e-mail, participe. Vamos juntos aí trabalhar e colaborar dentro dessa área que é muito interessante e que vai ajudar muitos profissionais, tanto da área pública como privada. Obrigado.